unânime, né? Sobre um ponto principal do ministério de Jesus foi o amor. Não poderia ser diferente, porque Deus é amor. E através do seu Filho, né? Ele exala o amor, ele viveu o amor. Mas nós vamos entender este amor a qual Jesus, através do seu ministério, né? Muito curto para algumas pessoas, mas com uma profundidade muito grande desses 3 anos e meio, conforme nós vamos ver aqui na Bíblia, alguns estudiosos. Mas nós precisamos entender o que é o ministério primeiramente. Ministério é um substantivo masculino que significa a execução de uma tarefa, de uma obra, de uma atividade, de um trabalho. Ministério é a ocupação exercida por alguém, um cargo, uma função, uma profissão. Nós vemos que na Bíblia o ministério é o trabalho cristão em si, seja em grupo ou individualmente. Ainda que quem esteja exercendo a atividade não esteja exercendo algum dom. Por exemplo, vemos na Bíblia citados o ministério dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas, dos apóstolos, dos presbíteros, anciões e também dos diáconos. É interessante que antes de Jesus Cristo começar o seu ministério, ele foi 2 coisas feitas e uma terceira antes que ele iniciasse o seu ministério. Abra sua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3. O que eu vou falar do ministério de Jesus, os 3 ministérios, as 3 epístolas, né, as 4 epístolas, né, as 3 sinóticas, os evangelhos sinóticos e também o evangelho de João, traz o relato, né, de tudo isso do início do ministério de Jesus. Então qual que foi o início do ministério de Jesus? Antes de começar o seu ministério, Jesus em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22 diz, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ouvi um aleluia, glória a Deus, né? Amém, queridos? Então, antes de Jesus iniciar o seu ministério, o que ele fez? Ele foi batizado, e imediatamente após o seu batismo, junto, né, veio o Espírito Santo e houve uma confirmação da sua origem, que nós vamos ver logo em seguida, lá o capítulo 3, a partir do versículo 23, nos mostra a sua genealogia como filho de Deus. Amém, queridos? Diz assim, olha, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Depois eu falo um pouquinho mais abaixo sobre isso, tá bom? Ele era considerado filho de José, filho de Eli. Então, olha que o autor, Lucas, o médico, ele começa dizendo assim, olha, ele era considerado, amém, queridos? Mas José não era o pai carnal de Jesus. E aí lá no versículo 38, Lucas 3:38, mostra o final. Aí você vai ver toda a genealogia, né? José, filho de tal, vai vindo, tá? E termina aí, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então Lucas traz Jesus como filho de Deus, a qual nós vemos a confirmação no momento em que Jesus ele é batizado. Uma voz do céu diz: este é o meu filho em quem me comprazo, me agrado. Amém, queridos?
Claro aí? E uma terceira coisa que acontece no capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Jesus, depois de ser batizado, depois de Jesus ser confirmado como Filho de Deus, Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto, onde ali ele passa 40 noites e 40 dias. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali no deserto nós vamos ver que Jesus, ele fala lá, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E aí a partir do versículo 3 até o versículo 11, nós vamos ver um diálogo, um confronto de Jesus com o próprio diabo, com o próprio Satanás, onde tem a base, a base é o que? A palavra. E olha que é algo que nós precisamos entender, nos dá 3 ensinamentos. Jesus, ele é em 3 áreas, a qual se você fizer uma breve reflexão, nós vamos ver isso ocorrendo no nosso dia a dia, na nossa vida, ao longo da nossa vida e também no nosso ministério. Porque nós vamos ver que após Jesus ser batizado, após Jesus ser confirmado como Filho de Deus, e após Jesus ser tentado, e aí sim nós vamos ver o início do ministério de Jesus. Mas olha que interessante, essas 3 coisas. A primeira coisa, o diabo lhe disse: se és Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Deixa um pouquinho aí, deixa um pouquinho assim. Por quê? O diabo, sabedor, como nós lemos anteriormente, que Jesus havia passado 40 dias e 40 noites, em jejum, e a palavra nos diz que ele teve fome. Aonde foi que o diabo atacou Jesus primeiramente? Na sua necessidade, no seu desejo, naquilo que ele precisava. E é sempre assim, queridos, que Satanás, diabo, o tentador, enfim, o Lúcifer, o nome que seja que você der a ele, que ele começa a agir na sua vida. Aquilo que você tem a necessidade, é nisso que ele começa a te oferecer. É nisso que ele começa a te tentar. Manda essa pedra transformar-se em pão. Ou seja, está com fome? Só que nós vamos entender, Deus nos dá a vida, e nos dá vida em abundância, irmãos. Nós não podemos deixar nos sucumbir por uma tentação dessa. Compreende isso? Na segunda, aí vamos lá. Aí Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E olha que ele ofereceu para Jesus. Olha que petulância. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Deixa aí, olha que interessante, queridos, tenha algo no seu coração: com Deus não se brinca. O que o diabo ofereceu foi dado para ele, então não é dele. Entende isso? Com Deus não se brinca. Ele ofereceu para Jesus o que, queridos? O diabo ofereceu o domínio sobre as nações. Qual era a intenção do diabo para com Jesus? Oferecer para ele um atalho, oferecer para ele um caminho, que ele não precisaria passar pelo sofrimento, pela humilhação que ele passou, e que ele poderia simplesmente já dominar sobre as nações sem precisar passar pela cruz. Você entende isso, irmãos? É isso que o tentador, ao longo da nossa vida ministerial, do nosso crescimento, ele vem buscando atalhos para a nossa vida. Mas Jesus lá na frente, ele dá um ensinamento muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, ficam atentos, sabe? O nosso adversário em comum, ele não tem nada para nos oferecer. Tudo que ele tem foi dado. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, terceiro, vamos lá, continua. Então, olha ele,
Primeira, segunda, na terceira. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deixa aí um pouquinho. Querido, Deus, na minha vida, na sua vida, Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 37 diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está entendendo? Então olha, primeiro lugar. Você vê, o que o diabo questionou nesta área, Jesus? A sua adoração, a forma de adorar. O diabo ofereceu para ele, sabe, tirando a confiança. Olha, para de adorar o seu Abba Pai, o seu Deus, e venha adorar a mim, porque se você adorar a mim, você vai ter tudo. E Jesus responde, sabe, olha lá, não, vamos no 9 isso. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, não tem outro Deus. Compreende isso? 9. O diabo levou a Jerusalém, o colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dá ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Vocês compreendem isso, irmãos? O objetivo do nosso tentador em comum é minar a nossa fé, é tirar a nossa confiança em Deus. Aquilo que Deus falou para você, meu irmão, ponto final. Você entende? Olha o versículo 11, encerrando: com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que ele procurou fazer? Colocar uma dúvida no coração de Jesus. Que petulância! Sabe, querido, então, primeiro, nós temos que entender que é Deus nos dá a vida, que os nossos desejos, as nossas necessidades, quem vai cumprir é Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Acabou, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Não adianta te oferecer isso, aquilo, acolá. Ele está oferecendo aquilo que ele ganhou. Mas o nosso autor e consumador é dono de tudo. Então o que é mais fácil? Você ficar no que ele pode te dar, ou naquilo que você já tem? Compreende isso, irmãos? E não deixe de forma alguma, meus irmãos e minhas irmãs, colocar dúvida. Porque o que ocorreu com Eva lá no jardim do Éden foi justamente isso. O que a serpente colocou nos ouvidos de Eva foi uma dúvida: será que Deus falou isso mesmo? A partir daquele será, uma dúvida que surgiu. Quando Eva olhou novamente para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já viu de uma outra forma, a atraiu, sentiu o paladar. Leiam lá depois. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso. No início do ministério de Jesus, quando foi? Nós acabamos de ler, lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. Volta ao capítulo 3, versículo 23. E aí eu quero... ela diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele era considerado filho de José, filho de Eli. Aí nós vimos a genealogia. Mas para um pouquinho aí, deixa aí. Olha que interessante. O autor, e aí eu gosto, lógico, eu gosto da Bíblia toda, gosto dos 4 evangelhos, mas eu gosto muito do evangelho de Lucas. Por quê, queridos? Já falei e expliquei isso. O evangelho de Lucas é uma pesquisa acurada. Quer ver só? Pode deixar aí que eu vou só ler aqui. Quando começa o preâmbulo, ou seja, a introdução do livro de Lucas, diz assim, já que muitos tentaram copilar, ou seja, fazer um relato acerca das coisas que entre nós têm sido todas certificadas, segundo nos transmitiram que desde um princípio foram testemunhas oculares e servidores do Logos, pareceu-me bem também a mim, havendo investigado exatamente todas as coisas desde suas fontes, escrevê-las a ti em ordem
excelentíssimo amigo de Deus, né? Outra versão dá um nome que é Teófilo, né? Para que conheças a solidez dos ensinamentos nos quais fostes instruído. Você entende? Então eu gosto do livro de Lucas porque é um livro investigativo, né? Ele pega desde testemunhas oculares, pessoas que tiveram no ministério de Jesus, e procura trazer um relato muito claro. Quando você pega o livro de João, você vai ver que é um livro mais intimista, daquele que realmente viveu, ao ponto que ele se coloca como o discípulo amado, aquele que recostou a sua cabeça ao colo de Jesus. Olha que coisa linda, né, gente? Né? Então, o Evangelho de João é um livro intimista. Tanto é que o livro de João, ele não é considerado, né, como sinóticos, né? Os três evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm passagens correlatas entre si. Agora, o Evangelho de João não tem, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então vamos lá. Por que ele diz assim, ó, tinha cerca de 30 anos? Nós vamos ver que tem, na Bíblia nos mostra, né, a cultura judaica, os costumes judaicos. Lá em Números capítulo 4, versículo 47 diz: todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro. Olha que nós vamos ver aqui, era com 30 anos, era a idade que o levita assumia o seu serviço, e o homem era considerado maduro. Como eu disse, a Bíblia ela não nos diz a data exata, né? Mas entre os judeus, aos 30 anos, um homem era considerado maduro e podia ser rabino, mestre, professor e ter discípulos. Se Jesus tivesse começado o seu ministério antes dos 30 anos, provavelmente não seria tão respeitado segundo suas culturas e tradições, por ser muito jovem. Nessa idade ele já conseguia, né, aguentar com a pressão de sua missão, a forma inteligente como resolvia problemas e suas respostas sábias a perguntas problemáticas, né? Forma em parte fruto da sua idade madura, vivência e convivência. Vocês entendem isso? Então, segundo a cultura judaica, né, a tradição, um judeu não iniciava o seu ministério antes dos 30 anos. Era a partir dos 30 anos que ele era considerado apto. Ah, mas por que Jesus não começou antes? Pô, porque, né? Era o comando de Deus para a vida dele. Ele tinha que obedecer. Queridos, não podia ficar, olha, entendam isso. Em Jesus não poderia ficar nenhuma marca, nenhum pecado, nenhum dolo, porque era necessário que o sangue de um inocente fosse derramado. Então Jesus, ele diz assim, é muito claro lá na frente, né? Eu não vim para abolir as leis, mas eu vim para cumpri-las. Então, se o rabinato, ou seja, né, que Jesus é chamado várias vezes, nós vemos na passagem lá em João 3, né, no seu encontro com Nicodemos, que Nicodemos chama ele de rabi, ou seja, mestre, né? Ele é reconhecido, né, como um rabi. Então ele não poderia ter começado fora da lei da qual ele pertencia do seu povo. Claro isso? Amém, irmãos? E aí fica uma dúvida de alguns teólogos, algumas correntes, né? Defende que o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. Aí eles fazem essa conta que não vem ao caso agora do ministério do seu primo, que é João Batista, né? Quando vocês pegam que quando Maria, né, a bem-aventurada, nossa irmã Maria, né, o anjo Gabriel anunciou que ela foi a escolhida, a agraciada. Nós vemos que imediatamente ela sai e vai de encontro à sua prima Isabel. E quando chega lá, diz a palavra que Isabel estava de 6 meses. E o encontro delas, quando ela chega, o que acontece? Isabel imediatamente é cheia do Espírito Santo. E João Batista, que estava no útero da sua mãe, no ventre da sua mãe sendo gerado, é cheio do Espírito Santo.
Vocês compreendem isso? Então Maria fica os últimos 3 meses, né, da gravidez de Isabel juntas para aprender algo, porque ela era uma virgem, né? E mediante aí, esses 6 meses que eles têm como base uma corrente teológica de que o ministério de Jesus foi 3 anos e 6 meses, né? Porque nós vamos ver que o ministério de Jesus começa imediatamente após ele saber, nós vamos ler daqui a pouquinho, que João Batista havia sido preso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Então, Jesus é batizado, confirmado, tentado. Amém? Até aí, tranquilo? Então, ele começa o seu ministério em torno de com 30 anos. Uma das primeiras coisas que ele faz é voltar à sua cidade. Olha lá, Lucas capítulo 14, né? Capítulo 4, do 14 ao 30. Olha que interessante, ó. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Então, aí está dizendo, foi logo após o seu ser tentado. Então ele volta, né, pelo poder do Espírito. Gente, olha que coisa linda. Você imagina que é aí pelo poder do Espírito? Mas vamos lá, não vou viajar aqui, né? E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Deus vai falar algo no seu coração agora, viu, irmão? Vamos lá. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam. Eu ia só ler daí para ver, mas é para vocês entenderem o contexto, amém, irmãos? Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve sua grande fome em toda a terra. Quando você lê lá, né, 1 Reis capítulo 18, quando Elias, o tesbita, dá uma ordem que é para ficar, foi esse tempo que ficou parado lá, viu, irmãos? É bom para a gente linkar, tá bom? Asseguro a vocês, terminou o segundo, vamos embora, esse eu já li. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ora, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Irmãos, está vendo que Jesus, e tudo que ele citou agora, ele está citando aonde? Velho Testamento. Você sabe onde está? Onde está isso? Onde ele citou? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías capítulo? Está entendendo, irmão? Já estava profetizado lá, ó. E ele está citando novamente, ó. Está citando Elias, está citando agora Eliseu. Amém? Vamos continuar. Todos estavam na sinagoga. Ficaram o quê? Furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levantaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo.
Nós vamos até que versículo? Deixa eu ver aqui. É até aí. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Para aí. Que início de ministério auspicioso, né, queridos? Jesus começou com a bola toda. Chegou na sinagoga, abriu as escrituras, leu, se sentou e disse: se cumpriram hoje, hein? Não vou entrar no contexto da cultura judaica, algumas coisas que tem isso aí, depois num outro momento eu falo, amém? Tá? Ele se assentou-se no lugar devido que ele era, que ele estava começando o seu ministério, dizendo: olha, já foi falado para vocês lá nos profetas, vocês conhecem, agora está se cumprindo hoje. Eu sou o Messias, o enviado. Então esse meu recado é isso. Eu sou o Filho de Deus, estou tomando. Qual foi o ministério de Jesus? Começou bem, né? Bombando. Qual foi a reação do povo? Foi rejeitado. Irmão, se você começou o seu ministério e houve alguma rejeição, seja na área que for, fica tranquila, fica tranquilo, viu? Quando eu comecei o ministério aqui, eu pedi para o Senhor, eu quero ir lá para Pindamonhangaba, no bom sentido, né? Lá onde ninguém me conhece. O Senhor falou: nananina não, é aqui. É aqui nessa cidade onde todos te conhecem, porque eles te conhecem o que você era, e eles conhecerão o que eu vou fazer da sua vida. Você entende, irmãos? E estamos aqui, 8 anos diuturnamente buscando uma transformação, uma mudança, não só na minha vida, mas que através da minha vida haja mudança na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Amém, queridos? Mas nós precisamos entender o ministério de Jesus. Nós precisamos ter como norte o ministério de Jesus, porque aquilo que não estiver de acordo com o ministério de Jesus para a nossa vida, irmãos, é anátema. Você entende isso, irmãos? No final vocês vão entender um pouquinho mais. Porque olha, Jesus começa o seu ministério e ele é rejeitado, ele é expulso. Eles pegam ele e querem jogar ele num precipício. Ele é incompreendido. Não é esse o Chiquinho traficante? Não é esse adúltero, mentiroso? É esse mesmo que Deus pegou e está transformando. Você compreende isso? Você entende isso? Há 28 anos, 10 meses. Que dia que é hoje, irmãos? Me ajuda a fazer a conta. Hoje é dia 9, né? Então vai dar 26 com 4, vai dar 4 com mais 9 e 13 dias em que o Senhor tem me chamado cada vez mais para mais próximo dele. Compreende isso, irmãos? A rejeição é natural. Não dá para agradar gregos e troianos. Mas Paulo se fez um camaleão. Leiam lá. Fez de fraco para ganhar os fortes. Ele entrou em todos os termos. Vê lá. A rejeição. Não é esse? Não é essa daí. É a Eliane mesmo. É o Ribamar mesmo. É ele mesmo. Deus pegou e mudou, né? Tem um ditado no mundo que diz aí, né? Como é que é? Eu sou muito ruim das... Pau que nasce torto morre torto, não é isso? Mas quando essas madeiras tortas entram na mão do carpinteiro, uou! Compreende isso, irmãos? Ele trabalha, ele molda, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Só se você deixar. Mas vamos continuar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, Jesus vai voltar a começar seu ministério. Então, começou bombando, né? Sendo rejeitado, sendo expulso. Lá em João, coloca para nós aí, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ver o seu primeiro sinal miraculoso. Nós vamos ver o seu primeiro milagre, né? Todos conhecem essa passagem. Está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1, né?
Eu não vou ler todo, mas o contexto, né, nos mostra aí um Jesus social, sendo convidado para um casamento em Caná da Galileia, juntamente com seus discípulos. E o versículo 11, olha, põe no versículo 11. Olha que interessante, ó. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele fez um milagre, um sinal miraculoso. Tranquilo, irmãos. Acabou o vinho da festa. Sua mãe o procurou. Qual foi a resposta da sua mãe? Muitos dizem que ele foi muito mal educado com ela. Mulher, não chegou a minha hora. Mas ele estava falando uma verdade. Amém? O que a mãe dele fala? Maria chama os serviçais. Olha, o que ele falar, vocês fazem. Jesus falou: olha, tá vendo? Pega essas 6 talhas de água, essas 6 talhas, encham elas de água. Só para que vocês tenham uma ideia desse sinal miraculoso, uma talha de água do costume judaico cabia de 80 a 120 litros de água. Então, se você fizer por 80 litros, vamos fazer pelo mínimo, né? 6 vezes 8, 48. 480 litros de água. Leia lá, queridos, depois. Eu não vou ler tudo não, para você ter a curiosidade, despertar, aguçar a sua curiosidade, e você ir lá ler depois. Você vai ver que a única coisa que Jesus fala assim, ó: pega essa talha, enche de água, e depois ele fala assim, ó: pega agora e leva lá pro mestre. Só isso. Então, Jesus só libera uma palavra. Esse foi o primeiro sinal miraculoso de Jesus. O segundo sinal miraculoso de Jesus está um pouco mais para frente. Evangelho de João mesmo, capítulo 4, versículo 43. Foi exatamente no 54. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Quer saber, meu irmão? Leiam lá depois. Amém? Mas você vai ver que o que ele fez? Ele só liberou uma palavra. No primeiro sinal, no segundo sinal, não houve propaganda, não houve estardalhaço. Jesus simplesmente liberou uma palavra e aconteceu. Amém, irmãos? Amém? Agora sim, neste momento eu quero entrar e falar, né, naquilo que o Senhor me revelou. O amor, o ministério de Jesus é baseado no amor, não tem como sair disso. Amém? Porque Deus é amor. Mas a base, a essência, a prioridade do ministério de Jesus era e continua sendo para cada um de nós, meus irmãos, o ensino. Porque sem o ensino de Jesus, dos seus princípios, do que ele pensava, da forma que ele agia, você está entendendo? Nós não estaríamos neste lugar hoje aqui. Que nós somos fruto desse ensino. Vocês vão entender no final. Vamos lá. O que vinha primeiro era o ensino. Os milagres e os sinais vinham a seguir. O povo queria, né? E continua querendo ainda. A ver só tão somente o quê? Os milagres e os sinais. Agora, ser ensinados é uma pequena parte que quer ser, que se dispõe a ser ensinado realmente na palavra. Lucas capítulo 4, volta para Lucas. Capítulo 4, no versículo 31. Aleluias. Então nós vimos que, né, ele é rejeitado, ele é expulso, e aí no versículo 31 ele começa efetivamente o seu ministério. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado, o que ele começou a fazer, irmãos? Começou a ensinar.
Ele foi batizado, ele foi tentado, ele foi rejeitado, foi confirmado. Entendeu? E começou a fazer o que, irmão? A ensinar o povo. Por quê, irmãos? Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo foi destruído e está sendo destruído até os dias de hoje. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Bíblia, palavra. E continua dizendo assim, ó: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha, querido, o reflexo dessa geração está sofrendo nessa geração. São alguns que realmente buscam o conhecer de Deus, da palavra de Deus. Eu já falei isso em um culto atrás, ou dois, não lembro, mas já falei sobre isso numa pesquisa que eu li e fiquei estarrecido, onde 53% dos pastores do mundo não leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Dados. Então vocês imaginam as ovelhas? Queridos, nesses 8 anos que nós temos feito, incentivado a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e demos exemplo. Durante 3 anos consecutivos, o Senhor nos deu um comando. Nós pegávamos uma Bíblia nova, está ali, ó, a Bíblia do Guerreiro, a Bíblia do King James, você está a Bíblia de NVI Estudo. Nós lemos a Bíblia coletivamente, a igreja leu a Bíblia, cada um lia um pedaço. Durante 3 anos nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E sempre, queridos, vai chegando no final do ano, eu digo para vocês: olha, pega uma folha em branco e escreva quais são as suas metas para 2022. O que você quer para 2022? Eu quero um carro, eu quero uma casa. Não, irmãos, eu quero ler a Bíblia. Eu começo com a prioridade que é na minha vida. Todo ano eu quero ler a Bíblia. Hoje já não me contento uma vez só, pelo menos 2 vezes por ano, irmãos. Vocês compreendem, irmãos? Por uma conta rápida, é matemática pura, irmãos. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. Tem plano de leitura disso. Foi nisso aí que eu me baseei. Então, pera aí. Se eu ler 3, em 1 ano eu leio? Então, pera aí, se eu ler 6, então, em 6 meses eu leio. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Vamos lá. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Porque se Oséias 4:6 diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, Jesus também em Mateus capítulo 22, versículo 8, ele diz assim, ó: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Sabe por que não conhece a Escritura, irmão? Porque não lê. E nem o poder de Deus. Por que nem conhece o poder de Deus? Porque não vive no poder de Deus. Quando vê alguma coisa, o poder de Deus se manifestando da forma que se manifestou aqui durante o louvor, fica: que é isso? Nossa! Aquele que viver, verá. Aquele que viver, verá. Sabe, irmãos, quando começou a manifestação de Deus, sabe o que eu fiz? Cara no pó, meu irmão. Deixa fluir. O Senhor nos deu uma palavra para esse ano que vai se cumprir, irmão. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Vai se cumprir, meu irmão. Vai entrar no seu coração, vai arder essa palavra no seu coração, e você vai viver essa liberdade no Espírito plena este ano, meu irmão. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo. Compreende isso, irmãos? Porque, queridos, enquanto continuarmos na carne, ela é fraca, nós não vamos fazer nada, não vai dar liga. Mas se Jesus falou, o Espírito está forte. Se nós gerarmos esse vínculo no Espírito entre nós, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O diabo vai ficar endiabrado.
endemoniado. Toda vez que você checarabachoqueiro, ele Shanda Rastenei Monou. Está em Lucas aí? Olha a diferença, irmãos. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Olha a diferença do ensino. 32. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Falava com autoridade. Meu irmão, só tem autoridade e legalidade para ensinar quem aprende, quem é ensinável. Nós ficamos, eu lembrava hoje com a minha amada esposa, nossos primeiros 2 anos aqui neste lugar, meu irmão, nós estudamos o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, versículo por versículo. Toda quinta-feira nós estávamos aqui, durante 2 anos. Depois mais 2 anos, o pastor Vacilos ficou aqui conosco, antes de ir para Portugal, ao qual ele está lá hoje com a sua família. Orem por eles, viu? Orem pelo pastor Vacílio, pela sua esposa, a pastora Mara, seus filhos. Orem por eles. Ele ficou aqui conosco, um mestre. Ficou nos ensinando aqui, irmãos. E eu sempre fiquei aí sentado, eu sou o primeiro a sentar aí. Eu tenho sede de aprender, irmãos. Sou formado em teologia, sou formado em biblioteconomia, mas tenho sede de aprender de Deus. E Deus pode usar cada um de vocês. Essa é a minha oração, porque eu creio nos 5 ministérios, irmãos. E Deus está levantando e vai levantar neste lugar. Amém? Apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas. Está na palavra, vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir. Então, sabe, Jesus, quando ele ensinava, ele falava com o quê? Com autoridade. É diferente. Hoje nós pegamos aí, queridos, olha, eu não sou contra não, mas eu tenho que alertar vocês, irmãos. E a palavra vai alertar daqui a pouquinho. O YouTube está aí, está infestado de ensinos que está fazendo um estrago muito grande. Porque eu, pela misericórdia de Deus, me preparo, estudo, pesquiso, venho aqui, trago algo para vocês, e aí você ouve algo lá, ou alguém falar colar, uma rodinha de amigos, um churrasquinho, porque geralmente acontece assim, né? Em torno do altar, para se reunir é difícil, mas é fácil falar da palavra de Deus, quando se fala, né? Aquilo que você acha que é, não aquilo que a palavra é. Uma coisa eu falar aqui, o que vocês estão entendendo? Comecei a falar com base bíblica, irmãos, e vou até o final. Comecei e vou encerrar com base bíblica, palavra. Obviamente o Espírito Santo nos leva a falar algumas coisas como estou neste momento, né? Mas o fundamento não é outro, e não pode ser outro, é Jesus Cristo. Amém, querido? Então vamos lá. Jesus ensinava, já falei, né? Todos ficavam maravilhados, né? E qual era o ensinamento de Jesus? Volta um pouquinho no capítulo 12, no capítulo 4, no versículo 12 em diante. O que Jesus começou a pregar, gente? O que Jesus começou a pregar? Coloca o 17. Não, daí tipo, é porque você tem que ficar curioso para você ler em casa. Não, perdão, não é Lucas, não, perdão, é Mateus, perdão. Por isso que eu não estou me inteirando aqui. Mateus capítulo 4, eu vi que eu falei, uai. Mateus capítulo 4, versículo 12.
Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Aí joga do 17 direto. Daí em diante, Jesus começou a pregar, ou seja, a ensinar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você vai ver que João Batista, a voz que clama no deserto, antecede ele com que pregação? E mais dura ainda, né? Raças de víboras, arrependei-vos. E nós vamos ver depois lá em Atos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2, cheio do Espírito Santo, se levanta, pregando o que, irmãos? Arrependei-vos. Arrependimento, a ponto de chegarem, balançar todo mundo. Irmãos, que faremos agora? Leiam lá, Atos capítulo 2. Leiam a Bíblia, irmãos. Vamos para a Bíblia, irmãos. Para de ficar... Aleluia, agora vamos lá, vamos voltar aqui, vai. Ou 18. Queridos, não dá para começar nada sem você se organizar. Eu vou começar uma ministração. Eu pego pelo menos 3 Bíblias. Eu tenho a Thompson, né, que a minha amada sobrinha me deu, né, há 28 anos atrás, está lá na cabeceira da minha cama, né, uma Bíblia que eu aconselho, indico, né, para aqueles que têm desejo e sede de aprender, né, eu tenho ela como cabeceira da minha cama. Tem uma NVI de estudo que eu gosto muito da linguagem de hoje, e aí obviamente a Bíblia que eu estou morando nela, né, a Bíblia que eu estou morando nela hoje é essa aqui, é a textual, né, que traz algumas, né, para que vocês tenham uma ideia. É muito interessante, eu gosto de estudar a Bíblia, irmão, ver o que, olha aqui, ó, avanços críticos textuais, texto massorético, Septuaginta Vorlage, Pentateuco Samaritano, manuscritos do deserto da Judéia e o Novo Testamentum Graece, 28ª edição. Essa é uma Bíblia textual, então traz todos esses estudos dessas Bíblias diferentes, né? Então tem algumas palavras que eu tenho que buscar no dicionário em outros lugares. Você entende? O ano passado eu estudei, morei na Bíblia Peshitta, que ela vem diretamente do aramaico. Compreendo, do ano retrasado eu li a King James, que vem direto do hebraico. Então, irmão, precisa estudar, irmãos. Você precisa entender algumas do contexto sabe, o que a Bíblia diz para você. Não o que o pastor está dizendo aqui. Eu vou te mostrar para você aqui daqui a pouquinho. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Então, Jesus começou o que? Se organizando. Nós vamos ver, ó. Mateus capítulo 4, versículo 18. Andando Jesus à beira da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Vamos lá? E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. E no mesmo instante eles deixaram no mesmo instante deixaram tudo e o seguiram. Nós vamos em seguida também, olha lá, ó. Jesus vai lá, uma 21. Indo adiante, e outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. O que eles fizeram? Vamos lá. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o que fez? O seguiram. Então nós vemos aí Jesus se organizando, chamou os primeiros 4 discípulos. E tanto é que nós vamos ver, com exceção de uma situação só, que André está junto, mas nós vamos ver ao longo das Escrituras, Pedro, João e Tiago, lado a lado com Jesus. Dos 12, Jesus escolhe 12, entre eles estavam inseridos nesses 12, mas a gente vê que Jesus pega Pedro, João e Tiago e traz para mais próximo dele. Vocês entendem isso? Por quê, queridos? Nós vamos ver lá, ó. Tá no 20, põe aí o 24, 23. Jesus foi por toda a Galileia, fazendo o quê, irmãos?
Primeiro, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. E aí depois, o que ele faz? Curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Você viu a ordem qual que é? Primeiro, ensinava, salvava. Porque, queridos, entenda isso, a salvação, ela só vem através do ensino. Você só vai entregar a sua vida realmente para Jesus quando você entender, compreender quem é Jesus para a sua vida, meu irmão. Jesus não é um negócio. Jesus não é business. Compreende, meus irmãos? Jesus não é uma coisa. Você precisa entender quem é Jesus na sua vida, meu irmão. E você vai viver plenamente o que é Jesus para você. Você não vai continuar rejeitando Ele, não. Mas vamos lá. Oh Deus, pedi para o Senhor. Mas é essa, depois Ele cura. Depois Ele liberta. Que é essa sequência. Ó. Põe aqui Mateus capítulo 5. Versículo 1. Vendo as multidões. Quem seguia Jesus não era gato pingado não, viu gente? Você lê ao longo. Nossa, eu fico extasiado. Minha Bíblia está tudo riscado, as multidões. Sabe? João capítulo 22, quando termina, deixa aí. Quando ele termina o livro dele, ele diz assim, que se fosse escrito todas as coisas que Jesus fez, não haveria livro no mundo. Compreende isso que Jesus fez, gente? Tem algumas coisas escritas aqui para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito aqui, você precisa ter a revelação do Espírito Santo. Ele está sinalizando algo para cá, ele está ensinando algo para mim, para você, está deixando um princípio. Você entende isso? Olha lá, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Jesus ia para o monte, viu? E ele não escolhia monte não, viu? Esse monte aqui não vai não, porque esse monte aqui tem barata, esse monte aqui tem morcego. E se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a fazer o quê? A ensiná-los, dizendo. Aí daqui para frente, irmãos, vai ficar para vocês, tá bom? Deixa aí. Bem-aventurado. Se você for um bem-aventurado, você vai ter como lição de casa toma isso essa semana, irmãos. Leia Mateus capítulo 5, 6, 7. Coloca o 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então nós vimos lá no capítulo 5:1 que ele sobe ao monte, se assenta e começa a fazer o quê? A ensinar a multidão, dizendo: bem-aventurados. Você quer ter como regra, queridos, de conduta cristã? Você quer? Leia do capítulo 5 ao capítulo 7, porque termina as bem-aventuranças, o sermão do monte mais conhecido, começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, porque no capítulo 8 está sinalizando ali, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e a partir dali você vai ver que ele cura um leproso, o centurião, ele se encontra, cura o servo do centurião, a sogra de Pedro, ele acalma o mar, ele expulsa 2 demônios que o reconheceram, está lá em 8:29, que é assim, então eles gritaram: que quere conosco o Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Você compreende isso, irmãos? Foi após Jesus se assentar e ensinar o povo que veio a cura do leproso, veio a cura do servo do centurião. Você me entende isso, irmãos? Está no barco, está lá no capítulo 8, leiam lá. A natureza se rende a Jesus. Todos se rendem a Jesus. E eu me rendo. Concluindo, irmãos, a base de Jesus era o ensino. Ele escolhe 12 homens e separa 3 mais próximos para poder o quê? Ensinar eles, explicar cada parábola, cada dúvida que eles tinham antes de morrer. Se não bastasse, obstante a isso, ele fica mais 40 dias após a sua ressurreição na terra. Continua fazendo o que, meu irmão? Minha irmã?
ensinando. Você deve se questionar e perguntar para mim, por quê? Por que eu preciso aprender? Sabe, irmãos, você não só deve, mas você tem que aprender a se perguntar, a se questionar, para que realmente você tenha uma base para ensinar a Bíblia, a palavra, e não o que eu acho, o que eu ouço, o que eu ouvi, enfim, tudo isso, né, meu irmão? Porque lá em Atos, coloca para mim Atos capítulo 17, aqui, irmãos, Bíblias, pós-ressurreição de Jesus Cristo, formação da igreja primitiva, Atos capítulo 17, capítulo 10, capítulo 17, do versículo 10 ao 15, isso eu faço questão de ler para vocês, ó. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos, olha, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, fazendo o que, irmãos? Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Deixa aí. Não, quiserem saber, vai ler depois. Temos que ser bereanos, irmãos. Formaram uma geração de bereanos, que não ficam só naquilo que falaram, mas vai examinar para ver se realmente é aquilo. Lucas, quando ele foi contratado, ele poderia escrever do jeito que ele queria, mas Lucas não, Lucas foi contratado por Teófilo. Ele fez uma pesquisa acurada. Nossa, eu me lembro agora, né? Saiu o Apóstolo de Cristo, falando de Paulo. Já assistiram esse filme? Ele é de 2018, assista, irmãos. É os últimos dias de Paulo na prisão, onde Lucas vai lá, e me chamou muita atenção, né, do centurião que cuidava da prisão. Quando sabe que Lucas está lá, ele chama Lucas e fala: peraí, muitos querem fugir daqui, você quer vir para cá? Sabe por que Lucas estava lá? Para servir a Paulo nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. E ali, nas masmorras de Roma, que é escrito o livro de Atos. Leiam lá depois. Mas eu preciso terminar aqui. Sabe, queridos, Mateus capítulo 24. Nossa, eu preciso terminar aqui. Isso tem que arder no coração de vocês, gente. Esse ensinamento de Jesus. Ó, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 51. Eu não vou ler tudo, que não vai dar tempo. Amém? Mas ó, põe no versículo 4. Ó que Jesus está respondendo. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os... Se você pega o capítulo 24, nessa sua Bíblia eu creio que deve ter um preâmbulo, ele fala assim, que vai estar falando do que? O sinal dos fins dos tempos. E ele está nos alertando. A primeira coisa que ele nos alerta, dizendo o que? Ó, cuidado, que ninguém os engane. Ó, põe o 6. Presta atenção agora, irmãos. Atenção agora, ó. Vocês, esse é o 5 anterior, né? O 4, o 5. Põe o 5 primeiro, o 5. Ó, atenção, irmãos. Primeiro ele diz assim, ó: cuidado que ninguém os engane. No que? Presta atenção, ó. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora vamos lá no versículo 23, irmãos. Ó, mais atenção agora, irmãos, mas muito mais atenção agora, ó. Se então alguém disser: vejam, ali está o Cristo, ou ali está ele, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. 25. Aí, ó. Depois não adianta você chegar lá no céu e dizer: eu não fui avisado não, viu?
Mateus capítulo 24, versículo 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Quer saber um pouquinho mais? Deixa aí, irmãos. Quer saber um pouquinho mais sobre falso profeta, sobre doutrina falsa, né? Quando a gente vai lá em Mateus, lá em Apocalipse capítulo 3, 2 e 3, sobre as cartas, você vai ver, né, que João relata que Deus fala muito claro: eu tenho algo contra vós. A respectiva igreja fala: eu tenho algo contra vós. A doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, ou seja, ensinamentos que não são dele, dos nicolaítas. Compreende, irmão? Aqui, ó, vejam, ele está avisando nós. Quando você pega as 13 cartas paulinas, ele vem alertando, né? E 1 Pedro também, 2 Pedro, eles vêm alertando sobre a questão sempre do quê? Cuidado de quem vocês estão ouvindo, porque virão muitos para deturpar a palavra e tirar vocês do centro, do alvo. Porque esse é o objetivo. Da mesma forma que o diabo teve a petulância, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estava sendo tentado no deserto. Você imagina? Achou que ele está fragilizado. Mas é no deserto, irmão, que nós somos forjados pelo Espírito Santo. Você entende isso? Porque você lê lá depois que diz que depois dessa tentação, Jesus é cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo. Vocês compreendem isso, irmãos? Vai aparecer falsos profetas. E como é que eu vou discernir? Como é que eu vou identificar? Eu coloquei uma ilustração, eu vi uma ilustração de uma pessoa que trabalha na Casa da Moeda dos Estados Unidos. Uma reportagem sobre isso, e questionavam ele: como é que você consegue distinguir uma nota falsa de dólar para uma nota original? Ele falou: simples, eu estudo a original. Porque quando eu deparar com uma nota de dólar falso, eu sei o contorno, você está entendendo, a dobra, a textura, eu sei tudo da original. E fica muito fácil eu distinguir o que é falso. Vocês compreendem, irmãos? Quando Jesus, naquele encontro com aquela mulher samaritana, ela diz que, João 4:23, no entanto, chegou a hora, e esta é a hora onde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Abre sua mão, irmão, recebe. E são estes os adoradores que o Pai procura. Oh, verdadeiros. Compreende? Compreende, irmãos? Lucas capítulo 13, encerrei. Lucas capítulo 13, 24, irmãos. Esforce-se para entrar no céu. Que nem a pastora Enaira, a porta do céu continua estreita, viu, irmãos? Quer entender? Quem esteve aqui no culto de sábado dos jovens ouviu. Se você não ouviu, vai lá, querido, no YouTube, assista. Eu assisti 2 vezes, vou assistir a terceira, vou assistir a quarta. Deus falou muito forte comigo. Deus falou muito forte comigo. Você tem muito tempo de ouvir tantas pessoas, mas você não ouviu que é a tua igreja que está sendo derramado, o alimento que está sendo derramado aqui. Deus tem falado neste lugar, através de pessoas. Ah, mas a Inaira, quem é a Inaira? Uma mulher de Deus. Quem é a pastora Cláudia? Uma mulher de Deus. Quem é o pastor Edivando? Um homem de Deus. Quem é a pastora Paulinha? Uma mulher de Deus. Todos os pastores estão aqui. Na segunda-feira, quer ver algo de Deus? Assim, né? Estudo dos jovens, perdão, dos casais. Dos jovens também. Dos jovens casais. Terça-feira, estudo bíblico. Compreende isso, irmãos? Nossa irmã Adriana sendo muito usada por Deus, ensinando com propriedade, se preparou para isso,
fez um bacharelado, junto, né, com a pastora Inaira, pagou um preço 4 anos. Não está aí fazendo, eu ouvi não, tá, é Bíblia, palavra. Compreende isso, meu irmão, minha irmã? Porta do céu continua estreita. Já passei, nossa, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Parei. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Aleluias. 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 Oh Espírito Santo. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, querido.